Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu sou advogada previdenciarista e o tema de hoje não tinha como ser diferente, que é sim sobre a revisão da vida toda, que foi aprovada pela STF na sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, e agora vamos ao que interessa. Bom, e o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda nada mais é do que a possibilidade de revisar aquele benefício concedido com um cálculo que não foi considerado as contribuições anteriores a julho de 94. E por que, então, essa revisão tem esse nome? O que aconteceu que chegamos, então, nessa situação do STF decidir se é possível ou não revisar os benefícios previdenciários? Em 1999, foi então publicada uma lei, a Lei 9876, que trouxe algumas alterações na regra de cálculo das aposentadorias. O que foi considerado? Uma regra permanente, uma regra de transição. A regra permanente disse o quê? Vocês podem sim solicitar o benefício e o cálculo para chegar nesse valor de benefício vai considerar as 80 maiores remunerações de todo o período contributivo. Já a regra de transição, no artigo 3º dessa lei, trouxe algo diferente. Olha, vocês podem solicitar o benefício, porém, vai ser ainda dos 80 maiores salários de benefício, mas a partir de julho de 1994. E por que julho de 94? Porque ali iniciou, então, um plano real, então houve uma troca de moeda, e assim, todos os benefícios a partir de então foram considerados com essa regra de transição. E daí começou a ser levantada, então, a possibilidade de revisar esse benefício, por quê? Porque a regra de transição, ela nada mais é do que uma forma de beneficiar o segurado para que ele não sofra as consequências da regra definitiva, que normalmente é mais dura. Então, a discussão era, existiam duas regras, e o INSS passou a considerar somente a regra de transição. Só que essa regra de transição ela não era mais vantajosa para alguns segurados. Por quê? Porque muita gente tinha um poder aquisitivo, uma contribuição melhor antes de julho de 94. E quando foi solicitar a aposentadoria, então, baixou essa qualidade de vida, baixou essa renda de forma drástica em muitos segurados. Então, começaram a entrar com essas teses de revisão de benefício, porque não foram consideradas contribuições anteriores. E daí vem a questão, né? Se a regra permanente ela é mais vantajosa que a regra de transição, qual é o objetivo dessa regra de transição? E por isso iniciou, então, a tese da revisão da vida toda. E bom, isso foi ao STJ, que foi julgado de forma totalmente favorável aos segurados, e isso foi ao STF, do que estava empatado desde junho do ano passado, e sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes decidiu a favor dos segurados, de modo a possibilitar a revisão desses benefícios, considerando todas as contribuições, ou seja, todo o período contributivo. E bom, sabemos que foi aceito pelo STF, todo mundo está falando disso, e como é que eu sei se eu tenho direito, se meus pais têm direito, se meus avós têm direitos, tios, vizinhos, enfim, como é que eu vou saber se essa pessoa tem direito ou não? A primeira análise que deve ser, né, de forma bem simples considerada é: essa pessoa tem contribuições anteriores a julho de 94? Essas contribuições, elas eram melhores ou piores, né? Como é que era essa condição dessa contribuição? E também se essa pessoa se aposentou antes da reforma da Previdência. Então, dentro do período de 10 anos a contar da data de entrada do pedido de revisão, a pessoa tem que ter se aposentado, não pode ser pela lei nova da reforma, e sim na regra anterior, e essa pessoa tem que ter contribuições anteriores a julho de 1994. E bom, muitos segurados vão perder a possibilidade de revisar? Sim. Por quê? Porque a gente tem o prazo decadencial de 10 anos, que possibilita então a revisão dos atos administrativos dentro desse período, ou seja, passou 10 anos, não tem como solicitar. Mas a gente tem algumas exceções, tá? E por isso é importante sempre ter um acompanhamento de um profissional habilitado. Por quê? Porque se teve um ato de revisão nesse meio tempo, quando que foi a data de pagamento para começar a contar esse prazo decadencial? Então, é muito importante procurar um profissional para que ele consiga verificar se de fato tu perdeu o direito. Porque simplesmente falar, tu perdeu o direito, é muito perigoso, porque essa revisão ela pode trazer uma vantagem econômica muito grande e isso prejudicar os segurados. Bom,
E agora, para excluir quem não tem direito, tá? Quem não tem direito são os beneficiários de BPC-LOAS, que não é uma aposentadoria, não depende de cálculo de contribuição, ou seja, não tem direito à revisão, tá? Quem se aposentou, então, pelas leis da reforma também não tem direito à revisão da vida toda e, via de regra, quem passou 10 anos, então, da data de concessão do primeiro pagamento, não tem como solicitar também. E agora, o ponto-chave da revisão da vida toda é: façam cálculos com profissionais de confiança. Por quê? Porque no momento que tu entra com pedido de revisão de benefício, o INSS pode perceber, ou o juiz, enfim, se for na esfera judicial, perceber e falar: olha, eu te concedi esse benefício e ele foi o maior, então, inclusive, vamos diminuir teu benefício aqui, porque já que tu quer revisar, vou revisar, então, com os olhos mais criteriosos. Então, não tem possibilidade de perder o benefício, porém tem a possibilidade de diminuir o benefício. Então, procure um profissional, ele vai fazer o cálculo importante, porque antes de julho de 94 eram outras moedas. Então, tem que fazer conversão, tem que fazer atualização, tem que fazer o cálculo para verificar se tu muitas vezes pode ter o direito à revisão da vida toda, mas ela não pode ser tão vantajosa para ti ou não ser nada vantajosa ou piorar a tua situação. Então, ter simplesmente o direito não significa que vai te trazer benefícios. E entrar por entrar no risco com pedido de revisão é muito perigoso porque pode baixar a tua renda mensal. E ok, realizei o cálculo com o profissional, tem como aumentar minha aposentadoria, vamos continuar e saibam que vocês têm como solicitar o valor retroativo dos últimos 5 anos, que é o prazo de prescrição para solicitar, né, alguma verba que foi paga indevidamente pelo Estado ou pela União. Então, nesse caso, vocês podem solicitar a diferença no valor da aposentadoria ou de qualquer outro benefício dos últimos 5 anos. Então, além de aumentar a tua renda mensal, vai trazer ali um valorzinho bem significativo dos últimos 5 anos. Se você ficou com alguma dúvida, né, podem deixar aqui nos comentários, me procurar nas redes sociais. Esse caso, né, agora vai aumentar muitas demandas nesse sentido. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sejam operadores de direito e queiram uma ajuda, me procurem nas redes sociais ou aqui nos comentários. Se vocês conhecem alguém que tem direito à revisão, saibam que o meu escritório está realizando a análise e os cálculos. Vocês podem também procurar pelas redes sociais ou pelos contatos que eu deixo aqui na legenda do vídeo. E agradeço a visualização de vocês.